Bom dia, boa tarde ou boa noite, galerinha. Para quem não me conhece, meu nome é Jarderson Silva, sou estudante de Direito agora do 10º período. E hoje, galera, eu quero trazer um tema polêmico com vocês, uma análise jurídica de um tema extremamente polêmico, que foi o caso que saiu durante essas 2 semanas uma decisão que absolveu um empresário acusado de estupro, que é o caso da Mariana Ferri. Então, eu quero dizer para vocês que, primeiro, que eu vou basear meu posicionamento nos elementos de prova que eu tive acesso através de blogs, essas coisas. E quero dizer que não quero que vocês levem para o pessoal. Aqui eu estou trabalhando juridicamente, estou trabalhando tecnicamente, e as pessoas que me seguem, que são leigas, eu quero dizer para vocês que a decisão que eu estou tomando aqui, o que eu analisei aqui, tem tudo respaldo jurídico. E eu vou demonstrar ao longo desse vídeo o porquê eu cheguei na minha decisão. Então, galera, sobre o caso. O caso ele repercutiu muito porque inovaram com uma decisão chamando um estupro culposo, entendeu? E também a atuação do advogado, porque as pessoas acham que ele humilhou ela. De certo modo, talvez sim, mas eu vou falar para vocês qual foi a tese de defesa que ele utilizou nas coisas que ele falou para ela. Então, sobre o caso, né? Eu já falei sobre o caso e quero dizer para vocês que esse negócio de estupro culposo não existe. Não existe, e que a decisão não foi para um estupro ser culposo. Na verdade, houve uma absolvição. Se o estupro fosse culposo, ia ser uma condenação de estupro na modalidade culposa, assim como um homicídio. Quando há um homicídio culposo, há uma condenação de um homicídio. Entretanto, essa condenação foi na modalidade culposa, porque observou algum daqueles elementos, aqueles elementos da culpabilidade: imprudência, negligência ou imperícia. Esses 3 elementos são elementos da culpa, entendeu? E nesse caso, em tela desse estupro, não houve um crime culposo. Falaram erroneamente isso. Ela interpretou errado a sentença. Eu vi muitos advogados como eu posso dizer, falando a mesma coisa, mas não existe. Na ementa da decisão, ele foi absolvido por erro de tipo. E erro de tipo é uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês. Eu já dei até uma pequena aula sobre erro de tipo. E erro de tipo, basicamente, falando novamente para vocês o que quer dizer erro de tipo. Erro de tipo acontece quando um agente ele está praticando um ato, uma conduta que ele pensa ser uma conduta normal, mas por um erro que leva a um tipo penal que ele desconhece. Ele não desconhece a lei, ele sabe que aquilo é ilegal. Porém, o ato que ele está praticando é um ato normal. Vamos levar para o lado do estupro. Não é normal fazer um sexo, não é normal transar, é uma conduta, uma conduta típica, é uma conduta do cotidiano. Entretanto, se você faz sexo utilizando violência, grave ameaça, ou então não há um consentimento da vítima, não há um consentimento da pessoa que está praticando estupro, e não houve violência, primeiro quer dizer, não houve grave ameaça, o, o estupro está rodando em qual elemento do tipo penal? O consentimento da vítima. E agora eu quero dizer para vocês como eles chegaram à absolvição por erro de tipo, baseado no consentimento da vítima. Então vamos lá. Eu anotei aqui as provas que levaram à absolvição dele. E eu quero dizer para vocês que eu sou a favor da absolvição. Porque eu sou a favor da absolvição? Porque não há provas suficientes para a condenação de uma pessoa. Não há provas suficientes para a condenação dele. E eu vou dizer aqui para vocês por quê. Primeiro, a defesa, a advogada de acusação e a promotoria estavam falando o quê? Que ela foi dopada. Que ela foi dopada e
E ela não estava em condições de consentir aquele momento. Então foi feito o quê? Foi feito um exame toxicológico. E esse exame foi a primeira tese que caiu por terra, porque deu negativo. Não havia nenhum indício de droga e principalmente não havia nem álcool. O segundo elemento de prova da defesa foi as câmeras de segurança, as câmeras da polícia. Elas filmaram todo o trajeto dela, da menina, e observaram que ela estava normal, tipo uma pessoa que estava com Boa Noite Cinderela. Tipo, uma pessoa que estava bêbada, uma pessoa que não tinha como consentir. Como uma pessoa vai andar normalmente na rua, pedir um Uber, mandar mensagem em um grupo de WhatsApp escrevendo normalmente. Entendeu? Essa já foi o segundo elemento de prova para dizer, não, espera aí, tem alguma coisa errada, entendeu? E deixa eu ver se tem algum outro. Foi que ela primeiro o exame não deu em nada. As câmeras gravaram ela andando normalmente na rua como se tivesse uma pessoa normal. E a terceira que ela pediu Uber e além de pedir Uber estava mandando mensagens no grupo das amigas dela. Então, baseado nisso, o que o advogado ele pediu? Se a polícia, se não tem como provar que ela foi drogada, se ela não foi drogada, primeiro já caiu a primeira tese da acusação, ela não foi drogada porque o exame toxicológico deu negativo. E se a própria polícia não poderia perceber que ela estava bêbada, que ela não apresentava nenhum sintoma de embriaguez e ela estava conversando normalmente com as meninas, coisas que alguém que não tivesse em si não poderia fazer, como que eu vou caracterizar estupro? Como que eu vou presumir que o réu ele deveria saber que ela estava bêbada, que ela estava drogada, se ela aparentava estar normal? Ela não apresentou nenhuma resistência porque foi feito exame de corpo de delito e não houve nenhum sinal de luta. Como eu já falei para vocês, o estupro está girando em torno do consentimento dela. Ele não se nega, porque ele disse que fez sexo com ela, até porque tem vestígios de sêmen nas roupas dela, teve sêmen. Então, e o que ele pugnou? Ele pugnou pela absolvição. Ele pugnou pela absolvição direta por ser fato atípico, porque houve consentimento dela, e eu acho que subsidiariamente ele pediu o erro de tipo, ou ele pediu logo o erro de tipo. Não, na verdade, ele não pediu subsidiariamente, não. Ele pediu o erro de tipo como... Agora eu me esqueci o... Não, eu me esqueci, eu dou um branco. Quando eu dou um branco assim, eu me esqueço em geral. Mas ele pediu preliminarmente, em sede de preliminar, o erro de tipo e foi acatado. E no caso, em tela, o próprio Ministério, não foi nem um juiz que acatou da defesa, o próprio Ministério Público deu absolvição por erro de tipo. E isso já dá uma controvérsia. O Ministério Público, quando ele pede uma absolvição de uma pessoa, é porque eles não têm elementos suficientes para uma condenação. Escutem que eu nunca tinha visto o Ministério Público pedir uma absolvição assim, mano. Nunca. Eu já participei de diversas audiências e sempre o Ministério Público, se ele tivesse esse pouquinho aqui, ó, de prova, ele tava lá botando pra cima porque essa é a função do Ministério Público. Negada fala que o Ministério Público é fiscal da lei. Ministério Público no direito penal é para acusar. Então, o próprio Ministério Público pediu a absolvição, não a condenação ou pro estupro culposo, mas pediu a absolvição por erro de tipo. E quando há um erro de tipo acolhido, ele exclui completamente o dolo. E quando o erro de tipo é um erro de tipo essencial, ele exclui tanto o dolo e quanto a culpa. E quando é acidental, ele exclui o dolo, mas pode admitir a culpa. Mas nesse caso, em tela, eu não tenho segurança para dizer para vocês, eu acho que foi um erro de tipo essencial. Ele excluiu tanto o dolo quanto a culpa do cidadão. E
E é isso, galera. Essa é a minha posição. Eu concordo com o juiz de dizer que não tinha elementos suficientes para caracterizar, com o juiz não só com o juiz, como o Ministério Público, dizendo que não havia elementos suficientes para uma condenação. E é isso, essa é a minha posição. Também para inocentar o réu. E vamos falar aqui sobre o posicionamento do advogado. Cara, aquilo ali foi uma estratégia de defesa. Por quê? Porque se vocês pesquisarem sobre o crime de estupro, ele é um crime que quase não tem nenhuma prova. A única prova é da vítima. A maioria das provas é do depoimento da vítima, saca? Então, para você conseguir outros tipos de prova, ou então é de filmagem, então é de testemunho, mas quase não tem, porque em estupro é sempre a vítima. Qual foi a tese de defesa do advogado? Nesses casos, qual é a tese de defesa principalmente do advogado? Eu vou descredibilizar a vítima, entendeu? Eu vou botar uma pulga atrás da orelha do juiz, para ele ver que aquela vítima não é aquele santinho que você está vendo ali. Não é assim também, não. Assim que um advogado criminalista da defesa pensa, ele vai estudar a vítima. E nisso, ele estudando a vítima, ele conseguiu perceber que ela tinha algumas falhas, que ela, claro, partindo aqui da parte técnica, ela não era aquela moça virgem como ela apresentava ser, até porque ela pagou várias fotos íntimas, mas ele teve acesso às fotos porque ele é um advogado extremamente experiente. Ele tem detetives particulares, hackers que conseguem as fotos dela assim, um piscar de olhos. Então, ele procurou descredibilizar a vítima. Claro que ele pode ter usado uma linguagem, ele pode ter se exaurido, ele pode ter elevado muito isso, mas a ampla defesa, né, cara, é algo complicado, é algo extremamente complicado falar sobre isso, porque eu no lugar dele, eu também procuraria descredibilizar a palavra dela, entendeu? Para conseguir assim a pretensão do meu cliente. Então, galera, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa análise jurídica. Foi bem rápida. E escreve aí nos comentários o que vocês acharam. E sigam também nas minhas redes sociais, principalmente aqui no Instagram. Eu posto conteúdo direto sobre direito penal. Então, galera, até a próxima. Valeu. Bons estudos aí. Espero que vocês tenham gostado. Não fique com raiva de mim. Valeu.